Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Encontro Casual. Você já sabe que antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou pedir para você fazer o ritual virtual necessário. Compartilhar, se inscrever em nosso canal, dar o like, enfim, fazer todo esse ritual para levar mais longe histórias dela, que é jornalista, podcaster, produtora de conteúdo, da assessoria, enfim, ela é da comunicação, esteve aqui no curso para comemorar junto conosco os 30 anos do curso de comunicação e é a Alexandra Zanella. Tudo bem, Alexandra? Oi, tudo bem? Obrigada por esse convite lindo para estar aqui nesse programa maravilhoso que tem tantos anos. Pois é, né? A gente Pô, tava que falando honra aqui, estar né? aqui, hein? Isso sim é durabilidade. 24 anos de Encontro Casual. É o pai do podcast. Eu digo que sim, né? Orgulhosamente eu digo que sim. Que coisa boa, então é um prazer estar aqui comemorando esses 30 anos dessa universidade tão especial e, né, nessa noite aqui tenho o prazer e a honra aí de palestrar também e dizer que essa é a minha segunda vez aqui na Unijuí. A outra vez que eu vim aqui eu tinha 16 anos, então são 28 anos, eu vim prestar o vestibular para psicologia, que era o sonho da minha mãe. Olha só. E eu passei em segundo lugar, dá licença. Olha mas aí, não ó. vim pra cá. E aí eu não vim fazer psicologia. Então eu tô pensando que se hoje eu tô aqui pros 30 anos do curso de comunicação, ainda bem que eu não vim fazer psicologia. É verdade. Hoje eu pensei sobre isso, falei, ainda bem que eu enfrentei. Falei, não é psicologia, é comunicação. Então, Pois prazer estar aqui. E vamos voltar aí, não necessariamente a essa época, mas mais anterior ainda. A Alexandra criança já dava mostras de que a comunicação era o caminho? Sim. Eu sou aqui de um pouco da região, eu sou de Constantina, que é uma cidade bem perto de Sarandi, é perto daqui, né? Estamos todos na parte de cima do estado, lindo, maravilhoso. E eu nasço numa comunidade rural, que fica a 12 quilômetros do centro de Constantina. Constantina tem 8 mil habitantes, gente. Minha mãe é uma das professoras da escola, meu pai é um pequeno comerciante. E eu fui alfabetizada muito cedo, antes de entrar na escola. Então eu era meio um terror. No caso, assim. E eu tinha 6, 7 anos quando um irmão do meu pai perguntou: o que tu vai ser? E eu falei: vou ser jornalista. E ele riu. E ele com falou: 7 anos. Com 7 anos. E eu escrevia. Minha mãe amava fotografia, minha mãe sempre teve câmera em casa. Então eu fazia umas fotos de filme, né, gente? Obviamente. Levava dias e dias, meses às vezes, pra ver se saiu bem, pra ver se não queimou. E eu recortava, escrevia à mão, datilografava, que minha mãe tinha máquina de escrever porque era prof, mimeógrafo. Aquele cheirinho de álcool. Cheiro de álcool. E eu fazia uma espécie de jornalzinho da comunidade. Com que idade estamos Com falando? 6, 7 anos, assim. Ficava pedindo ajuda pra todo mundo. É o primeiro caso que eu ouço. Então eu já era eu nasci jornalista. E aí esse meu tio perguntou: o que tu vai fazer? Eu falei que ia ser jornalista. E ele falou, tirou onda, assim. Ele falou: cara, tu vai ser professorinha da escola como tua mãe no máximo. E quando eu trago o professorinho, eu quero fazer uma parte aqui, a professoraça. Porque sem professor, gente, verdade. não existe nada. É a profissão mais incrível que tem. Não tem médico, não tem ninguém sem o professor. Mas ele tinha um certo desprezo. Professorinha da escola lá do interior, no meio do mato, né? Numa comunidade chamada Vila Capinzal. Ou seja, Capinzal. Já traz todo o preconceito de lá não vai sair nada. É só um mato feio. E eu falei pra ele, metida: tu ainda vai me ver na bancada do Jornal Nacional. Mas o jornal, a TV, eu nunca fiz TV, nunca foi meu desejo. Mas era uma simbologia. Sim. E aquilo nunca saiu de mim. E aí eu resolvi, né, sair pra estudar, enfim, fui fazer minha vida depois, mas prestei vestibular pra psicologia aí aqui. Que chegamos. Tá? Pra contentar minha mãe. Com toda essa vocação. Com toda essa vocação, eu falei, e tá, por mãe, que eu psicologia? vou. Ela achava que eu tinha uma boa escuta. Que eu acho que eu tenho uma boa escuta. Que é a característica de um bom jornalista também, Bingo, né? é sobre isso. Eu acho que tem muito a ver. O bom jornalista, o bom comunicador, ele escuta mais do que ele fala, né? Pra gente poder contar depois, a gente escuta mais. E o psicólogo também escuta as histórias. No final, às vezes, o jornalista também é um psicólogo pra sua fonte, né? Estamos aqui vezes, contando histórias. às vezes. É.
Então, eu sempre, né, quis ser uma jornalista, assim. Eu não sabia exatamente para onde eu ia, mas eu sabia que eu queria ser líder. Eu queria ir para cargos de gestão. Logo no início da faculdade, eu achava que não. Achava que ia ser uma jornalista, uma repórter especial, sonhava em cobrir guerra e tudo mais. E a gente vai crescendo, né, amadurecendo, e eu fui com a ajuda de muitos professores importantes. Eu fui entendendo que o meu ponto forte tá mais do que escrever. Tá lá no gerir pessoas, no editar, no ter ideias e no falar. E eu sempre fui muito apaixonada por rádio, né? Eu tenho um podcast que se chama Pod Dali, sigam lá no Spotify, onde eu só entrevisto só histórias reais de empreendedorismo. Não pode vir contar a história que... bonitinha só, tem que falar a verdade. Eu sou hoje a podcaster oficial do Plano de Voo, que é um produto do Sebrae RS. Já estamos em 258 episódios no ar, já está há 3 anos. Ganhei o top de marketing da DVB, primeira vez que um áudio ganhou, né, em 2023. Então eu comecei a entender que o meu lance era o falar, mas gerir. E eu fui logo para gestão. Com 26 anos, eu saio de Santa Maria, onde eu fiz a faculdade, trabalhava no Diário de Santa Maria. O grupo RBS Abrindos.com, 2007, gente, sou um pouquinho velha. Fui a Floripa para ajudar na implantação do site do Diário Catarinense. E fico alguns anos lá. E saio de lá com todos os sites do estado, né, implantados. Já trabalhava em rádio, me apaixono muito mais pelo digital. E trago minha carreira um pouco até aqui, nessa loucura, e fazendo um monte de coisa no meio, assim. Mas eu sempre soube que eu ia ser jornalista. Pois é. Sempre soube. E eu ainda tô na psicologia ali, né? Não teve dúvidas, mesmo com a pressão. Pressão? Dá pra chamar de pressão familiar? Teve uma pressãozinha. Porque assim, vamos lá. Porque você passa em segundo lugar ainda, podia ser interpretado como um sinal. Olha, a família achou mesmo, que era. Né? 1999. Ainda existiam poucas possibilidades para o profissional da comunicação. O jornalista ou trabalhava em rádio... Os meios tradicionais. Os jornalões, a rádio, o publicitário tinha uma dificuldade enorme em ter agências de publicidade, estavam concentradas nas capitais, nos grandes centros. Então, nós tínhamos menos opções. E meu pai falou assim, olha, meu filho, você tá tranquila em fazer jornalismo? Eu falei, tô. Ele falou, tu sabe que trabalha muito e ganha pouco. E eu falei, beleza. Ele falou, tu sabe que tu vai ter plantão. Que tem fim de semana, que você vai trabalhar pra valer, que vai ter dias que você vai querer estar aqui com a gente e que você não vai estar. E eu, toca a ficha. Depois eu entendi o que ele queria dizer com isso. Que em muitos dias dos pais, dia das mães, Natal, Ano Novo, virada do ano, eu tava na redação. Os fogos lá fora... E a gente fazendo minuto a minuto, desde 12 horas antes, porque tem... Quem nunca? Quem nunca, né? E quando eu saio, quando eu abro mão da redação e resolvo empreender, que isso já tem, em janeiro vai fazer 12 anos, eu tava no Terra, comandava a redação do Terra, né? E eu saí do Terra às 23 horas e 50 minutos do dia 31 de dezembro de 2013. Eu tô indo pra minha casa e quando eu passo no centro de Porto Alegre, no viaduto ali, fogos de Ano Novo. E eu choro. Eu tava com uma espumante quente embaixo do braço. Que conseguiu visualizar a cena. E eu choro porque tudo que eu construí, eu era uma editora executiva do maior portal da América Latina. Eu deixei pra trás naquele última passada de cartão. E ali me bateu o primeiro medo, de tipo, cara, eu vou empreender com um amigo, sendo que eu não sei nada. E aí a minha vida mudou mais uma vez ali, né? Então eu acho que nós da comunicação, a gente tem muito essa característica da adaptação, da mudança rápida. E é isso que nos traz muita força. E se eu fizer um arco de tempo agora, pulando pra agora, tá? Onde a pergunta, eu tenho certeza que 100% dos alunos vão me perguntar e a inteligência artificial vai me matar. Eu também. Você também? Daqui a pouco. Eu digo que não. Eu digo que nós, da comunicação, estamos léguas à frente. Porque a inteligência artificial não faz nada sozinha se ela não for bem calibrada. Quem é que sabe perguntar e formar uma pergunta que vai fazer aquele agente de IA entregar o que de fato a gente quer? É comunicação.
Então, acho que a gente sai muito na frente porque a gente tem esse poder de adaptação, de enxergar e falar, opa, vou me movimentar aqui. Eu tô no rádio, mas eu também tô no podcast. Mas eu também tô na TV, mas eu também tô na live. E veio a pandemia e você mesmo falou, né? As câmeras vieram por conta da pandemia. E cá estamos. E cá estamos. E elas vão ficar. Então, a comunicação traz muito disso, assim. Um comunicador, ele precisa ter flexibilidade para sua carreira acontecer, porque senão ele vai ficar duro no mesmo lugar. E a comunicação muda, gente, a cada segundo. Todo o tempo. Se a gente pensar, de novo, de 2010 para cá, que é quando a internet de fato se populariza, que a gente passa a ter conta de telefone, smartphone na mão, né? Antes a gente não tinha tanto. O primeiro iPhone nasce em 2008. Muda radicalmente. Todos nós passamos a ser produtores de conteúdo. E a gente fala, mas como? Quando a minha mãe, Dona Nelly, que devia ser jornalista, mas foi professora de História e Geografia uma vida, tá lá na casa dela, e ela manda no grupo das amigas que deu um acidente na esquina da casa dela e que o trânsito tá interrompido, ela tá transformando o que ela viu em informação, e ela tá passando pra frente. Então muda o jeito que a gente comunica. O jornalista, ele passa a ser muito mais hoje um curador da informação do que um produtor de informação, porque todo mundo produz informação, mas com que qualidade? Aí é que tá. Esse é o pulo do gato. E do pulo do gato eu quero também entrar na questão, você falou da adaptação, né? E você se adaptou rapidamente dos meios tradicionais, como você disse, para a produção digital de portais. Foi difícil para ti, Alexandre? Foi horrível. Foi horrível. Me fala dessa dor, desse sofrimento. Essa dor, gente, porque assim, ó, quando a gente fala hoje, 2025, porque sobre parece esse aparato todo, onde a gente tem um celular, onde eu vou, onde eu quiser, no meio do mato, onde eu quiser, eu tenho internet, eu faço uma transmissão de onde eu quero. Em 2007, quando eu me mudo de Santa Maria para Floripa, o time não entendia, a gente não tinha questões tecnológicas. Nós tínhamos 2 celulares N95, deem um Google, tá? Vocês vão chorar quando vocês verem. Durava 3 horas a bateria. Era um telefone. O Lucas com 24 já tá chorando ali, ó. Ai, meu Deus! 24 nasceu em que anos, Em que ano, Lucas? 2000. Eu entrei na faculdade em 99, tá? Eu já tava na faculdade, estávamos na faculdade, ele não tinha nem nascido. Exatamente. Entendeu? Essa é a beleza da troca, né? Então, toda essa questão tecnológica, o que a internet trouxe, ela muda o jeito que a gente olha, que a gente faz. Em 2007, quando eu chego em Floripa, e era o time inteiro, a gente tentando fazer o digital, pega o link não sei aonde, embeda, a gente ficava assim... O que é isso? Eu pego como? A gente fazia tanta gambiarra para as coisas funcionarem. O primeiro minuto a minuto que foi feito, e hoje é super comum, né? Todo mundo acompanha esporte com minuto a minuto, mas aquela ferramenta, gente, em 2007 nós fizemos a primeira transmissão com aquela ferramenta. Nós botamos um repórter do Diário Catarinense com os 2 telefones N95, conectamos ao Twitter, que estava nascendo, e botamos esse menino fazer uma cobertura do centro de Floripa, uma nova linha de ônibus pro sul da ilha. Não deu pra terminar porque a bateria terminou antes. E não tinha como carregar. Mas foi o primeiro minuto a minuto. Legal. Foi meio desesperador porque assim, uma coisa você vai lá, apura, converso contigo, volto pra redação, sento na minha mesa, escrevo o texto, passo para o editor, que edita, que diagrama, que bota para o núcleo duro corrigir, que vai imprimir, que no outro dia está lá na página, e que se alguém quiser reclamar daquela tua matéria, cara, vai demorar umas 48 horas. Agora é na hora. Então, a gente tinha falta de tecnologia para fazer as coisas, dificuldade com isso. Mas, ao mesmo tempo, isso dá um lastro, né? Dá uma bagagem que hoje, usada, bem usada, muito. Obviamente, hoje faz toda a diferença. Toda a diferença. E isso, essa dificuldade em a gente ter todas essas tecnologias e ter que dar um jeito de se virar, o famoso se vira... Eu tenho nenhuma dúvida que é o que me trouxe até aqui. Porque hoje eu consigo ser nesses últimos anos, né, uma resolutora de problemas muito mais fácil do que se eu não tivesse passado por todos esses momentos. Tipo, como que eu resolvo isso? E aí um exemplo. A gente abre a Padrinho, eu e meu sócio, 1º de janeiro de 2014.
Em 2016, a gente ganhou uma licitação para produção de boletins de áudio para o Sebrae São Paulo. E aí nós precisamos montar um estúdio. Acontece que nós não tínhamos nem dinheiro. Eu tenho interesse, mas não tenho dinheiro, tá? Essa é a figurinha... Primeiro, figura 1. Figura 1. Tem interesse, mas não tenho dinheiro. Tínhamos que produzir. Eu chamei um amigo meu maluco e a gente subiu uma cabine de som. Uma cabine, 1 metro por 90 centímetros, só cabia uma pessoa dentro, a mesa de som colada na parede, fui eu que subi aquelas paredes todas. Ai, como é que você fez isso? Eu entendia minimamente de áudio, porque eu já trabalhava com rádio, com online, e eu fui estudar como é que eu subo paredes e eu isolo as paredes. Eu não tenho dinheiro pra chamar um cara pra fazer. Eu chamei um amigo, compramos tudo, teve de tudo, teve intoxicação, teve hospital, teve várias coisas, mas histórias maravilhosas para contar. E hoje nós estamos numa reforma, mudando de sede, indo para uma sede de 284 metros quadrados com um estúdio de 60 metros quadrados. E quando a arquiteta sentou, eu arquiteto e o engenheiro sentamos para discutir o estúdio, eu já sabia tudo. Aquele filme na cabeça também passou, né? Inteiro. E eu falei, eu quero isso, eu quero paredes de 30, quatro paredes dentro de cada uma, com lã de rocha, eu quero isso, eu quero a porta assim. O engenheiro falou, nem precisava me pagar. Tu já sabe, fez todo o projeto. Porque a experiência, é a vivência, é o fazer. Ou do tipo, tá, eu não preciso saber fazer, mas me conta como faz. Deixa eu só olhar ali. De novo, uma característica do comunicador. Um comunicador que não for, e em qualquer área, tá? Qualquer área, não precisa ser só de jornalismo. Pode ser da publicidade, das relações públicas, da editoração que temos agora, os novos, do marketing. A base de um comunicador é a curiosidade. Se não tiver... Comunicador que não pergunta, que não tem curiosidade, vê um negócio e fala, tá, mas que marca que é esse microfone aqui? Pô, é o mesmo modelo que o meu. Você perde, essa é a nossa base. Porque o que a gente faz? A gente busca coisas que não foram contadas ainda. O jornalista busca coisas que não foram contadas. Essa história eu já contei, mas tu tá buscando um jeito que eu não tenha contado. O publicitário, ele monta campanhas e cria todas as coisas de jeito que não foram contadas ainda, ou recontadas diferente. Então esse é o nosso pulo do gato, é a gente ser curioso, a gente ser cara de pau, a gente perguntar, a gente falar como é que é, me mostra. Não pode ter vergonha, Ah, mas eu tenho vergonha, meu perfil. Então tem que trabalhar isso. Você precisa trabalhar. Não, mas eu não quero fazer TV, eu não vou pra rádio, eu não vou pra nada. Mas você vai fazer produção, você vai conversar com gente. A comunicação não se faz sozinha. A comunicação, pra mim, é a coisa mais forte que existe sobre o viver e ser em rede. Porque a gente tá aqui conversando, mas a gente tá levando alguma coisa pra alguém. E você precisa ser curioso pra me fazer as perguntas pra que eu fale. Porque se você não me fizer nenhuma pergunta, nós vamos ficar aqui, tipo... Em silêncio, né? O silêncio que é terrível no rádio. Eu não vou deixar esse silêncio acontecer. E vamos perguntar o seguinte, Alexandra... Essa mudança que acontece também, você fala hoje comunicador, e abrange todas as áreas. Ficou mais tênue a fronteira entre publicitário, jornalista, relações públicas. Amém. Hoje youtubers, não tem mais diferença, né? Tem pouca. Para mim são o forte do que estamos vivendo é a transdisciplinaridade. Então, ter nas equipes o publicitário, o jornalista, o RP, o marqueteiro, o cara da editoração, a gente ter olhares diferentes, sacadas diferentes da mesma comunicação. Quando eu me formei, tinha inclusive um desprezo com quem escolhia a RP. Exatamente. Não tinha um desprezo com isso. E, gente, RP é algo gigante, é fundamental. Ele é complementar dentro de quando a gente fala de comunicação. O jornalismo faz um pedacinho, a publicidade faz um pedacinho, o RP faz um pedacinho. E quando a gente abre isso, a gente abrir o jornalismo, que é onde eu tô... Aí nós temos muitas outras coisas. Porque ainda há discussão se jornalista, assessoria de imprensa é jornalismo? Produção de branded content. Produção de conteúdo de marca é jornalismo ou não é jornalismo? Não é jornalismo. Mas a gente usa todas as técnicas do jornalismo. Então é sobre isso. É usar as técnicas que a gente aprende dentro da comunicação para aplicar. Eu sou uma jornalista que tem uma agência de conteúdo... São três hubs, então que é
produção de conteúdo, que é tudo que tu sonhar, que a gente produz. Todos os cadernos da RBS, por exemplo, saem do nosso time, do grupo RBS, da Zero Hora. Essa semana aqui, teve 32 páginas da Expo Inter, 100% nosso, do penso da pauta a subir pra gráfica. Foto, 100% mesmo. 100% nosso, com o apoio, óbvio, da redação. Claro. Sempre em troca, né? Mas nós seguimos a regra da redação. O manual da Zero Hora. E como nós trabalhamos no Grupo RBS, eu e meu sócio, facilita muito. Já conhece. Já conhece tudo. Então nós temos os times produzindo isso. Mas eu tenho jornalistas, um hub inteiro de jornalistas produzindo assessoria de imprensa. Eu tenho um hub inteiro de jornalistas e produtores... lá produzindo podcast e videocast. São produtos diferentes, são entregas diferentes. Mas quando a minha profissional tá fazendo um roteiro para eu apresentar alguma coisa, ela usa todas as técnicas do jornalismo para levantar a informação, para checagem da informação, para que quem for pro ar esteja com a informação correta. Então, o quanto se abre nisso. Eu lembro exatamente que em 2011, quando eu saí de Floripa para vir para Porto Alegre para assumir o Terra, estavam abrindo tinham acabado de abrir as primeiras agências em São Paulo somente para fazer tweet. E era só 140 caracteres, tá? Não era 280 ainda, não. Olha raiz. Olha o quão revolucionário foi isso. Você tem uma agência onde você tem profissionais da comunicação dando um jeito de fazer notícias, contar de tudo em 140 caracteres. Quem é que consegue fazer isso? Quem é que foi treinado pra fazer síntese? Somos nós. Somos nozes. As árvores somos nozes, né? Então, se abre nesse momento uma coisa muito forte pra comunicação. Eu acredito que nosso melhor momento. Estamos sim com vários problemas quando a gente trata do jornalismo, redação, diminuição das redações, juniorização das redações, que isso é um problema muito sério. Estamos vivendo um momento do jornalismo citatorial. Eu disse isso, a prof disse isso, o fulano disse isso. Não tem suíte mais, não tem acompanhamento, porque a gente tem uma juniorização das redações muito grande. Eu sou um pouco poliana e eu vejo que a coisa vai mudar. E vai melhorar. Os veículos de comunicação estão enxergando que existe tanta opção de conteúdo na internet sem curadoria, que o pulo do gato, o ouro, é a curadoria. E a minha mãe, a minha irmã, que é doutora, que é professora universitária de outra área, lá da biologia, ela não tem as ferramentas que nós da comunicação temos para fazer o fact-checking, para trazer e dizer assim, vai por aqui. Ela sabe o básico. Então, a gente tem mais valor ainda, porque a gente consegue fazer essa curadoria e mais segurança na informação. Informação equivocada, fake news, pós-verdade, os nomes que estão aí, a gente sabe que destroem o mundo. Destroem mesmo, matam pessoas. Não é brincadeira. Não é brincadeira, é sobre matar pessoas. Ainda não se entenderam. Talvez o mundo não entendeu ainda. Mas sim, a primeira fake news registrada no Brasil, que foi... E hoje existem empresas, tá, que só fazem fake news. Existem partidos políticos e empresas e lobistas. Fábrica de fake news. Fábrica de fake news. É isso que se chama, fazenda, fábrica de fake news. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter muito. A primeira grande fake news do Brasil se deu orquestrada, tá? Senão fake news tem desde sempre, né? Mas a orquestrada, ela se dá quando vem uma notícia meio maluca, há muitos anos atrás, de que a Caixa Econômica ia pagar o Bolsa Família pela última vez no sábado e quem não fosse pra frente dos bancos não ia mais receber. Foi registrado mortes por infarto de pessoas, por medo, por insegurança. As pessoas foram pra frente do banco, causou pânico, causou terror. Lá atrás a gente olhou pra isso e falou, nossa, parece perigoso, né? E a partir daí a coisa explodiu. 2018, quando a gente tem uma eleição, explode a fake news. E, de novo, a facilidade da internet, o WhatsApp e os outros trocadores de mensagem, a propagação rápida, eles são públicos, eles são privados. Eu não sei o que tu mandou. O que tu posta lá na rede social é público, todo mundo vê. Parte-se desse princípio. No WhatsApp, não. Do Telegram, também não. O que a gente tá passando por ali que não há controle?
Nossa, entrei aqui numa conversa muito complexa, né, gente? Das big techs e tudo mais, mas a gente precisa falar sobre isso na comunicação. Porque ela passa por tudo isso que a gente tá vivendo. E a gente tem que falar também da parte musical do programa, ai, meu Alexandra. Deus. Vamos lá, é a parte mais difícil. Pior que as Big Techs é a escolha musical. Nossa, muito pior das Big Techs é a escolha musical. Mas eu tô com a minha aqui, ó. A colinha tá pronta? A minha colinha tá pronta. Então vamos lá, as duas primeiras do programa. O que a gente ouve? Eu vou abrir a primeira, então, com a minha banda preferida, que é Beatles. Olha, começamos E eu escolhi... Alô, Rudy Omar Johan, olha aí, ó. Beatles. Beatles, e eu escolhi Helter Skelter, que é o primeiro metal, heavy metal, feito no mundo, né? É verdade. Então aí os metaleiros que ficam reclamando dos Beatles, que é musiquinha de obladi, obladá, tá lá, né? Vocês estão por fora. E então depois que vem, né? Black Sabbath, que é a minha outra banda preferida, e que não tá aqui, mas tudo bem. Não tá aqui, olha, tirei aqui, né? Mas... Então eu quero começar com Helter Skelter, dos Beatles, porque ela mexeu muito comigo lá na infância. Eu escutei numa fitinha cassete de que um namorado da minha irmã me deu e mexeu muito comigo. E Beatles é a minha banda, das minhas bandas preferidas, e eu acho que essa música fala muito de muitas coisas. E a outra que eu escolhi pro nosso primeiro bloco, então, as duas, que é a versão da Elis do Velha Roupa Colorida. A Elis é muito importante na minha vida. Minha mãe é apaixonada pela Elis, né? Tem toda uma questão de luta das mulheres de gênero. Eu tenho um trabalho muito grande com gênero já há mais de 20 anos. E a Elis conseguiu trazer coisas muito importantes. E a nossa Pimentinha, a maior voz de todas. E foi muito maltratada. O Rio Grande do Sul deve a ela o reconhecimento. Mandou ela embora. Incrivelmente, que estranho, né? Só ela. Então eu escolhi essas duas aí pra gente começar. E que começo, hein? Eu tô conversando aqui com a Alexandra Zanella, que esteve aqui nos 30 anos da comunicação e hoje nos honra com a presença no Encontro Casual, que segue logo mais na sequência no rádio. Para você no YouTube, segue a conversa. Muito bem, vamos seguindo aqui o Encontro Casual, recebendo hoje a jornalista Alexandra Zanella, que esteve aqui nos 30 anos do curso de comunicação. Produtora de conteúdo. Vamos entrar nessa área, porque a Alexandra virou empreendedora, né? Vamos embora. Padrinho Conteúdo, agência, enfim. Como é que foi essa transformação? Sair de um universo onde você tá no terra, tá num maior portal, como você disse, mundo digital, de repente vira empreendedora, responsável por uma equipe, enfim. Como é que foi essa transformação? Alexandra? Essa foi uma história que eu falo que eu mudei, fiz uma transição de carreira e permaneci na carreira. Se é que é possível isso. É possível. É possível. Então, né, eu tinha um cargo de gestão, né, no Terra. Em 2013, quando eu saí, a minha área era responsável por 73 milhões de visualizações únicas por mês. Eu tô falando de 2013, né? A gente tá falando aqui de 12, 13 anos, então imagina agora, né? Onde um número que já era muito grande. De dentro da redação, eu comecei a ter um pouquinho de cansaço do excesso do plantão, cabeça começou a pesar e eu comecei a ter umas ideias, tipo, cara, eu sempre quis empreender, será que agora não é a hora? Será que eu não tive experiência? E assim, antes de você contar dessa parte, pra quem não é da área, ter uma ideia do que é essa rotina que você estava falando, que estava te cansando. Com toda assim. certeza. As redações, né, os veículos, a gente trabalha... O Terra 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Times e times. Então, assim, eu chegava no Terra, né, 7 horas da manhã, mas 6 horas da manhã eu já tava de pé, já tava fazendo reunião com os repórteres do Brasil inteiro, do mundo inteiro, às vezes de madrugada, por causa do fuso horário. Tem hora ali, recebendo o mensagem. Mundo não para, você tá num portal que é América Latina, com uma cobertura gigantesca, com uma puta responsabilidade de ser o maior. Vínhamos de um momento em que subir uma matéria, publicar uma matéria 2, 3 segundos depois do que o concorrente era uma crise. Sentava pra ver, porque isso tudo impacta lá no comercial, né, gente? Isso tudo vira relatório e impacta lá pra quem tá vendendo. Então as nossas rotinas, né, de manhã você acorda e pega lá o seu jornal pra ler na segunda de manhã, porque no domingo tinha alguém, enquanto você tava almoçando com a família, no churrascão da família, a gente tava lá pedindo pizza e comendo na redação. Mas, de novo, o jornalismo ele não vai mudar porque a gente não quer fazer plantão. É da natureza da profissão.
Faz parte. Faz Quando você parte. escolhe, é como um médico. O médico que não quer fazer plantão, ele tem que escolher médico do trabalho, algo que não tenha isso. E pro jornalista também. Mas se você quer ir pra redação, veículo, lamento. É isso aí. E eu tava um pouco cansada. E eu, numa noite, num bar, tomamos algumas cervejas a mais. Carlos Guilherme Ferreira, era editor na Zero Hora, meu amigo de muitos anos. E eu falei pra ele, cara, vamos empreender. E começamos a brincar, e brincamos que íamos abrir uma empresa chamada Zanella, Ferreira Zanella, que são nossos sobrenomes. Brincando, falamos que parece um escritório de advocacia. Beleza, foi cada um pra sua casa, e no dia seguinte a gente se falou. Tá, e aquela coisa que a gente falou ontem de empreender, será que é muita loucura? Isso foi dia 16 de agosto de 2013. E a gente ficou um semestre inteiro se preparando. Daí em dezembro pedi demissão, o Carlos pediu demissão só em janeiro. E começamos a Padrinho assim, numa loucura. Uma conversa de bar, então, dá pra dizer. Uma conversa de bar. Sem nenhum plano de negócio, gente, não façam isso. Sem grana, sem preparação, sem entender que ia demorar. Mas com toda a energia. Pra virar, com toda a energia. Só que éramos a Alexandra do Terra e o Carlos da Zero Hora. Nos transformamos em Carlos e Alexandra da Padrinho. Que padrinho? Que padrinho se essa empresa nunca existiu? Padrinho de quem? Padrinho de quem se essa empresa nunca fez nada? Nós não tínhamos o que mostrar. Não, eu tenho pra mostrar o que eu fiz, mas em veículo. Aí, gente, que por isso que relacionamento é tudo, né? A imobiliária do meu marido foi nosso primeiro cliente. Olha. Precisava fazer as redes de alguém. Tá em casa ali, né? Começamos. Então já começamos a trabalhar com ele, mas, de novo, relacionamento. A Veja me liga e fala: precisamos da cobertura completa de 1 ano da Kiss, da tragédia da Kiss. Que tinha, né? Acontecido em 2013. E foi nosso primeiro grande trabalho em janeiro daquele ano. Já. Produzimos 6 grandes reportagens. E a gente acreditou, vamos ser repórter para veículo nacional e internacional. Fim de fevereiro, já entendemos que a empresa tinha que dar uma guinada. Sentamos e falamos, precisamos entender melhor de negócio. Vender, como é que a gente aborda? A gente não tinha o que mostrar. Aí eu fui fazer o Empretec do Sebrae. Façam o Empretec. Me escutem. Nada que mais que eu falar que vocês escutem. Façam o Empretec. O Empretec é um projeto da ONU. No Brasil, a única que dá esse curso é o Sebrae. São 6 dias que você olha pro teu lado sombra e pro teu lado sol. O que eu preciso melhorar e o que eu posso bombar. É uma viagem para dentro da gente. E a gente saiu dali, montou um plano estratégico, que é fundamental para começar a empreender. Montamos o plano estratégico e fomos atrás de clientes. E fomos começando devagarinho. Devagarinho. Chegou em abril daquele ano, eu não queria mais ficar em casa. Eu sentia falta da redação. 1000 TVs ligadas, todo mundo gritando, telefones tocando, pois loucura. E eu em casa. É muito diferente, Muito diferente. Aí fomos pra uma... Dividi uma sala com uma designer. E a coisa foi crescendo, a gente vieram os 2 primeiros estagiários e foi uma vitória enorme, nós dois estagiários. Em 2016 a gente se mudou para uma sala somente nossa, aí já tínhamos 5 funcionários, e aí fomos indo. 2021, que é o que eu vou contar um pouco, conto um pouco na palestra, eu brinco aí com os pulos do gato que a gente deu. E a gente foi ampliando, foi entendendo, fomos estudando muito. Muito. Quem quer empreender tem que estudar, todos os dias. Todos os dias. Estudar o quê? Tudo. Tu tem que estudar economia, tu tem que estudar política, tu tem que estudar geopolítica, tu tem que estudar muito negócio, tu tem que estudar a parte técnica, tu tem que saber de funil de venda, como é que eu me relaciono com o cara, como que eu vendo pro cara, que tipo de abordagem eu vendo pro cara. Então, algo muito amplo. Aí a gente faz uma divisão entre eu e o Carlos, cada um atacando numa ponta, onde cada um é bom. E a gente foi indo. 2021, passa a pandemia, a gente acha que tem que dar uma crescida, ou a gente ia encolher. E a pandemia? Porque a pandemia é sempre um capítulo à parte, né? A pandemia foi terrível. Porque na pandemia, assim, eu precisei mandar todo mundo pra casa. Fomos pra casa todo mundo, obviamente. Mas nós tínhamos aquele contrato que eu falei lá desde 2016 com o Sebrae São Paulo e com o Sebrae Rio Grande do Sul, áudio. Onde eu gravo. Então nós montamos os kits, gravadores Tascam DR40, microfones condensadores, e mandei pra casa de cada repórter.
E para as pessoas poderem produzir. E uma repórter indo todos os dias, somente ela, com toda a segurança possível, ia pra agência para receber os áudios que eram gravados da galera, para fazer os offs, gravar, subir na plataforma e fazer tudo que tinha que fazer. Foi terrível, a gente perdeu... Ninguém mais fez nada naquele ano, congelou tudo. E a gente ficou numa situação que era o seguinte: a gente não quer demitir ninguém, a gente precisa manter, porque como é que você demite alguém no meio de uma pandemia, sabe? Uma empresa super pequena. E relativamente nova ainda, relativamente nova. Nós com posicionamento progressista, você tem que ser coerente com o que você faz, o que você fala, né? E aí surgiu uma oportunidade, eu recebi um convite para eu ir fazer toda a estratégia de uma campanha eleitoral. E eu fui. Chorando, mas fui. Porque precisava ir. E nós não demitimos ninguém. Eu voltei depois de 70 dias morando num hotel. Máscara e maior loucura da minha vida, eu acho. Eu voltei com a grana que botei no caixa. E nós não demitimos ninguém. Fechamos o ano da pandemia 2020 sem dever nada. Olha que legal. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? Porque eu poderia ter dito, paciência, vamos demitir os funcionários, eu vou ficar em casa. Era o mais lógico, enfim. Era o mais lógico. E o mais fácil também. Era o mais fácil. Mas eu não gosto do mais fácil. Já percebemos. Tu viu, né? Eu tenho um problema, me segura que eu tô indo lá pegar ele pra mim, entendeu? Já percebemos isso. Porque eu acho que a gente precisa ser coerente, eu acho que a gente tem responsabilidades. Acho que o que sai da nossa boca, ela é muito importante. Então, se eu falo sobre certas coisas, eu defendo certas coisas, eu preciso agir conforme aquilo. E aquele momento era esse. E por que não foi o teu sócio? Primeiro que ele não é um estrategista político, o lance dele é outro. E ele teve uma filha no dia 4 de outubro de 2020. Que eu só fui conhecer a minha amadinha Anitta em dezembro. Porque não tinha como conhecer, assim, tete a tete. Claro. Então nós não tínhamos opção. Eu lembro exatamente o meu marido falando, cara, você tá no meio da pandemia, 2020, setembro, não tinha vacina. Não se sabia o que ia acontecer e o que era. Eu comprei todas as máscaras, todo o álcool, todas as regras. E então rodou. Bom, iniciamos 2021, precisamos mudar. Aí peitaço, né, que a gente brinca, vamos dar mais um peitaço. Aí a gente resolve mudar de sala, dobramos o tamanho, construímos um estúdio, daí construímos o primeiro estúdio de fato, não mais a cabinezinha. Um estúdio de 6 metros quadrados, era um latifúndio já. Nossa, enorme. Latifúndio enorme. E, cara, metendo ficha, vamos embora, e a gente veio. Final de 2022 a gente senta, todo ano a gente senta pra fazer o planejamento estratégico grande, e a gente falou, cara, vamos meter o louco? Vamos meter o louco. E aí a gente define um novo planejamento estratégico pra agência, a gente define novo ticket médio, novo tamanho de empresa, a gente decide que nós queremos ter menos clientes que paguem mais. Então nós tínhamos que reduzir em 40% o número de clientes e aumentar em 40% o nosso faturamento. Os loucos. É o pedaço que você disse. E deu certo. Nós encerramos, então, um ano depois, encerramos 2023 com 112% de crescimento. Do dobro do time. Enfim, 114% de crescimento financeiro. O dobro do time. E conseguimos atingir o ticket que a gente tinha estabelecido. Então, hoje a Padrinho atende empresas de médio e grande porte. Hoje nós somos em 16 e temos 11 clientes. Naquela época nós éramos em menos gente, obviamente, e nós chegamos a ter 18 clientes. Clientes pequenos. E a gente entendeu, beleza, é estratégico. Ah, mas então não quer atender o pequeno? Para nós, naquele momento, foi uma decisão. Mas atender o pequeno é super importante. E salva a gente, nos trouxe. E eu ia dizer, e para outras agências o pequeno. Olhem para o pequeno. Olhem para o pequeno. Está desassistido e precisa do serviço. Precisa. Especialmente para quem está começando. Porque quando tu tá começando, tu não consegue cobrar caro. E tu não consegue pegar o grande. Alguém que já tem mais estrutura. Ele quer outra coisa. Ele já andou. O pequeno, ele também não vai te pagar muito. Mas ele precisa de qualquer coisa que você entregue para ele. Porque normalmente ele tá sem nada. E a pandemia trouxe isso. Falávamos, né? A Prof tá aqui com a gente. As lojas que não vendiam online na pandemia ou começaram a vender ou fecharam as portas em definitivo. Então abre oportunidades para nós. E a gente começou a entender isso e aí a gente começa 2022 também separa por hubs
faz 3 hubs, define melhor os produtos que a gente entrega, coloca um coordenador em cada hub. Por quê? Porque eu e Carlos estávamos muito no operacional. E quando tu tá muito no operacional, tu não tá cuidando do negócio. Tu tá trabalhando. Entreguei o projeto, agora eu não tenho cliente. No Brasil, a média para você fechar um cliente na nossa área é de 7 meses. Média, obviamente, mas é de 7 meses. Ou seja, não é pouco. Pode demorar 2 anos. E eu vou contar uma história, então, sobre isso. Vocês já devem conhecer a Gramado Summit, né? A Gramado Summit tá entre os 3 maiores eventos de inovação e tecnologia do Brasil. O Marcos, que é o dono, que é o fundador, Marcos Rossi, é meu amigo desde 2017. A gente era curador de eventos da DVB. E ele falou, quando eu conheci ele, eu vou fazer um evento lá em Gramado, e eu ajudei ele a desenhar a Gramado Summit, não fui só no primeiro, blá, blá, blá. E em dezembro do ano passado, enfim, eu fechei o contrato com ele. Finalmente. 7 anos. Eu já estava torcendo aqui. 7 anos prospectando. E aí você fala, isso é uma brincadeira, tu tá joqueando. Não, foram 7 anos prospectando. Eu palestrei em todos os anos, óbvio, a gente tem uma relação, só que foram 7 anos. Por quê? A Gramado Summit e a Padrinho precisavam atingir uma maturidade para dar esse match. Levou 7 anos. Fizemos o evento, é nosso cliente fixo, né? Fizemos o evento agora em junho e atingimos na assessoria de imprensa, trouxemos 30 jornalistas do Brasil inteiro e atingimos em mídia, se fosse comprar isso em mídia, né, que é o que a gente calcula na assessoria de imprensa, o equivalente a 5,7 milhões de reais de impacto em 3 dias. Cara, os grandes jornais estavam, os grandes veículos estavam e a gente chegou a porque a gente precisava estar maduro e a Gramado Summit também. Então a gente sim tratou do pequeno, cumpriu com o pequeno, até tu construir. Seja sólido. Cuidado com a passada muito grande. Seja sólido. Começa com segurança, entrega bem. Entrega bem, essa é a diferença. Talvez esse seja o melhor conselho. Exato, entrega bem. 2 coisas. Qualidade e prazo. Gente, se o teu prazo é hoje às 15, não é às 15:01. Entregar atrasado te deixa com a pecha de desleixado. E a Padrinho vem muito até hoje, nesses quase 12 anos, porque a gente é muito sério na qualidade e no prazo. E aí eu vou te perguntar sobre perfil de comunicação, né? Perfil das pessoas, que mudou também com a transformação. Tá faltando um pouco no novo comunicador esse perfil mais comprometido, e aí tô falando não só a questão do atraso, ou não. Geração Z. Geração Z. Ela tá um pouco... Parece papo de velho, cada vez que a gente faz referência... Porque na nossa época... Mas enfim, mudou muito e parece que essa parte da responsabilidade não é algo tão precioso para essa geração que está chegando agora no mercado. Sim. São olhares diferentes, né? Eu acho que a geração Z, ela nos traz pra nossa geração, especialmente, muitas red flags aí que nós não víamos. Abuso de horário, assédios pras meninas. Gente, assédio sexual em relações, gente, essa é a verdade. Muitas coisas que nós tolerávamos e achávamos até que era uma coisa normal e que essa geração vem e fala, pera. Isso não. Isso não. Então eu acho que isso é de uma potência incrível. Mas a geração Z, ela vem assim, no seu geral, e óbvio que tem gente... Exatamente. Não é todo mundo, a nossa também, né? Mas quando a gente fala em geração, né? Então a gente tem que dar uma calibrada. No geral, é uma geração que tem menos comprometimento com as coisas, né? Aconteceu assim, a gente teve um funcionário, foi trabalhar e a mãe ligou. Ou foi lá fazer entrevista, a mãe foi junto. Né? Que é uma coisa que na nossa geração isso jamais aconteceria. Acontece. Tá? Agora acontece. Agora acontece. Eu acho que tem uma fragilidade com isso. Eu acho que a nossa geração, né, foi uma geração tão de transição, né? Vinham nossos pais de ditadura, de repressões.
Aí vem a nossa, eles quebram um pouco as coisas, vem a nossa meio confusa, aí os anos 80, meio confusa. Não sei como é que a gente sobreviveu aos anos 80. Né? Tamo vivo, eu não sei. Outro papo. Coca-Cola na mamadeira, uma loucura que a gente tomava, né? Loucurada. Programas de TV malucos, né? A banheira do Gugu e coisas que assim... A banheira do Gugu. Toda vez que falam, porque na minha época as músicas, eu falei, quer que eu cante alguma música da nossa época? Tipo, sabe? Pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha, sabe? Então, são coisas que a gente também... muito bom. Então, a gente tem, sim, né, um olhar. E eu acho que a gente acabou protegendo tanto essa geração para que não passassem por coisas ruins que a gente passou, que foi uma proteçãozinha um pouquinho excessiva, Rosane de Oliveira, minha querida amiga Rosane de Oliveira, fala sempre, parece filhos que são criados como flores de estufa. Só que a vida fora de dentro de casa não é uma estufa. É céu aberto. E é uma porradaria. Então a gente também... Por mais que você cuide, vai chegar essa porradaria, né? Por mais que você cuide, vai chegar, você não tem alguém sempre te protegendo. Então eu acho que a gente vive, né, um pouco nessa confusão. Aí já estão no mercado de trabalho, já são decisores, né? E não querem postos de liderança. Quem serão os nossos líderes? Só quer fazer o operacional? Quem serão nossos líderes? Por outro lado, e aí falando bem da nova geração, em geral também, são mais empreendedores, né? Tem muito mais essa visão de empreender. O intraempreendedorismo está neles, que nós nem ouvimos falar essa palavra, né? Não. Primeira vez que eu ouvi, eu pensei, o que é um intraempreendedor? Hoje eu tenho profissionais que empreendem dentro da minha empresa. E é natural. Então, vem com um olhar mais amplo, mais amplo do que a gente tinha, assim. Então, empreende mais, traz umas ideias mais. Por outro lado, é um pouquinho mais protegidinho, delicado, toma menos porrada aqui, né? Aguenta menos a porrada que a gente aguentou. Apesar de eu voltar e falar isso, eu acho que a gente tomou porradas que não fazem sentido, que não poderiam. Eu acho que a nossa geração, os nossos líderes se passaram com a gente em várias coisas. E deixamos acontecer. Então hoje eu olho e falo, opa, pera, não funciona mais assim. Mas há um pouco dessa dependência da geração Z, dos seus pais, das pessoas que cuidam, assim. Então acho que isso é uma coisa atenta. Mas aí a gente já vê que já tem a geração alfa chegando com um comportamento completamente diferente da geração Z. Completamente diferente. Mais pra frente em algumas coisas e em algumas pior. Tem uma pesquisa recente que a geração alfa é a geração que tá mais... vai ter mais problemas de gênero. Que mais acha que volta lá pra trás de que as mulheres são menos, etc. Então tem um conservadorismo com isso vindo junto com essa geração alfa. E a gente tem parece que tá fora. E a gente tem uma outra geração que já tá vivendo, que eu gosto muito do Dado Schneider, meu amigo, o maior estudioso de gerações desse Brasil, né? E gravei com o Dado agora há poucos dias, a gente falava exatamente sobre isso. E aí você vê que ele chama de a geração dos dedinhos, né? Que é a geração da IA, que a gente também não sabe muito. Então as gerações estão mais curtas, mas porque mudam mais rápido. Muda mais rápido, tudo vem muito mais rápido. Então, acho que nós, enquanto essa nossa geração e mais velhos 40 a mais, temos que entender como que a gente conversa com essa turma, como é que a gente se adequa e como é que a gente ajuda eles também. Vai ter momentos que a gente vai ter que ser um pouco mais firme com eles. Fala, cara, não funciona assim. Mas há, sim, uma sensibilidade muito maior do que a nossa. E eu amo a geração Z, tá? Eu amo. Todos amamos. Mas eu brigo com eles também. Às vezes é necessário. Para gente terminar esse bloco aqui, Alexandre, eu queria que você falasse de como tirar proveito desse conflito. Não, eu não chamo de conflito geracional, mas das gerações que hoje estão no mercado, nesse mercado que mudou, como você disse, completamente, né? Especialmente daí com uma chegada de um outro agente que é a inteligência artificial, né? Empreender, seja em meios tradicionais, enfim, como esse profissional da comunicação de várias gerações pode tirar proveito do mundo da comunicação como ele está hoje configurado. Eu acho que a primeira coisa é essa turma, assim, primeiro que é entender que é tudo com muito trabalho.
Não é simples. Isso não mudou, né? Isso não mudou, gente. Ai, lamento informar. Eu queria dizer pra vocês, agora tá fácil. Não tá fácil, tá? Assim, ó, eu vim palestrar, atravessei o estado e não consegui fazer a unha. Minha unha tá horrorosa. Olha essa ponta horrorosa aqui. Minha mãe tava lá em casa ontem e falou, cara, você vai assim? Eu falei, mãe, desculpa, não deu tempo. É o que dá pra fazer, né? Foi o que deu, é a vida do empreendedor. Então, isso não mudou. Tem que estudar muito, tem que conversar muito, tem que ir atrás das coisas. Ninguém vai te servir a tua lasanha quente sentada no teu sofá. Isso só teu pai e tua mãe. Saindo da sua casa, você vai ter que ir. E o outro ponto que eu acho que tem que entender, que essa turma tem que entender, é o seguinte. A inteligência, todo mundo daí. A inteligência artificial, a tecnologia é meio. É meio. E ela não é o fim. E ela não existe sozinha. Ela não faz nada sozinha. Então eu preciso entender do meu problema, entender como eu explico o meu problema para a inteligência. Como é que eu digo para ela operar alguma coisa, fazer alguma coisa? Eu preciso ter esse conhecimento técnico também. Então, estudar código aí, diria que todo mundo tem que estudar. Eu estudo meu Python lá, pouquinha coisa, brinco, mas, né? Porque a gente precisa entender isso, que é meio. Até agora, existiam as ferramentas para a gente executar. Então eu pego lá, sei lá, vamos pegar o Photoshop. Eu tenho uma ferramenta e eu pego ela e operacionalizo ela. Agora não. Agora eu tenho uma ferramenta que faz por mim. Eu não vou precisar ir lá e pegar o brush e fazer. Ela faz por mim. Mas se eu não souber o que eu quero e todas as variáveis disso que eu quero, ela não vai me entregar, ela vai me entregar torto. Aí a criatividade vai ficar mais latente, né? Isto, mais fundamental. Ela não é criativa, gente. Ela te entrega o que a tua criatividade diz. Por isso que vocês devem estar ouvindo falar agora dos agentes de IA, que dizem que todo mundo vai ser um operador de agente de IA. Então, assim, eu entro lá no ChatGPT ou no Gemini, eu crio um agente. Primeiro eu tenho que saber criar esse agente. Eu tenho que desenvolver esse agente. E daí eu tenho que treinar esse agente. E aí eu tenho que integrar esse agente com outras coisas. Então, não é simples. Essa história de que pego só o celularzinho aqui, que faço, não é. Eu tenho uma preocupação, porque essa galera, a geração Z, não sabe coisas básicas do tipo, não sabe pesquisar no Google, não sabe dar Ctrl+C, Ctrl+V nas coisas, não sabe como copiar e colar. Coisas que parecem bobas e pequenas, mas que elas fazem total sentido. Eles precisam saber. Por isso que a gente tá fazendo. Então, tu tem que saber de inteligência artificial sim, mas é você que comanda ela. Isso você só comanda ela se você souber. Se você for criativo. Se tu botar lá pro chat, faz a nova marca da universidade, da Unijuí. Só isso. Sem dizer quem a gente quer atingir, quem são esses alunos, que história tem essa universidade, quais são as cores, por que essa fonte tem que ser referências, assim. Né? Referências, ele vai pegar e vai te entregar qualquer coisa e talvez isso seja uma marca de outra universidade que já existe. Ou vai te entregar escrito Unijuí com M. Que acontece, a mão com 10 dedos, 12 dedos em cada mão. Acontece. Porque ela alucina, ela vai continuar alucinando. Porque ela é uma ferramenta. O que nos diferencia da IA? E pior, né? Se você não tiver referência, você vai acreditar no que a IA tá te entregando. Isso, e aí que tá o problema. Nós temos que ter referência para não sermos enganados. E isso é desde que o mundo tem registro de existir. Ainda tem gente que vai pra, sei lá, turismo pra Israel, sei lá, e volta e compra um tubinho de areia que diz que é areia lá do não sei o quê. Ou um pedaço do Santo Sudário. Gente, não é. A ciência já provou que não é. Não diz alto que eles sabem, eles vão se chocar. Mas a falta de referência faz isso. Claro, trouxe uma coisa super absurda, sim, mas que ainda acontece, que paga milhões e milhões por uma coisa que é falsa. Porque falta referência. E quando a gente que trabalha com comunicação, tudo é referência. Comunicação é referência. Se eu não tenho referência, eu não vou operar uma IA. De jeito nenhum, gente. Não, vou sim, porque a IA, porque a Perplexity. Vai lá então, vai lá, Cláudia, depois me conta. Não funciona. É da tua cabeça. Então, estudar muito, ouvir muito. E, gente, ouvir quem já trilhou o caminho. Ouvir quem entende. Quem já trilhou o caminho, essa pessoa vai te ajudar a tu não cair no mesmo buraco que a gente já caiu. Então, de novo,
2 ouvidos, uma boquinha, né? Dizia minha avó. Ouvir mais e ser mais assertivo. E a IA tá aí, gente, isso. Entender que ela é meio. Nós queremos a IA para tirar a questão, a parte burocrática, o apertador de botão. Ficamos 2 dias analisando uma planilha no Excel. A IA analisa a planilha do Excel pra gente. Mas o que eu vou fazer com aquela análise, com aqueles números, como que eu vou aplicar na minha empresa, que mudanças eu vou fazer, essa é tua. Porque, mas a IA não entende ironia. A IA não entenderia a minha entrevista aqui, porque eu sou bastante irônica. Não entende ironia, não tem meio termo, não tem flexibilidade, não tem emoção, gente. Não tem amor, ela não ama ninguém. Ela não existe enquanto troca. Então, assim, ela tá lá no meio. Ela é maravilhosa. E ela é a maior revolução. Eu acredito que ela é tão revolucionária quanto a luz elétrica, tá? Eu acredito muito nesse... É nesse patamar? Eu acredito nesse turno. Onde eu tô estudando e com quem eu acredito que é isso. Ela é tão ou mais revolucionária do que a luz elétrica. E pra mim... 3 ou 4 anos, nós não vamos mais falar da IA, porque ela já vai estar em tudo, nós não vamos mais ter telefone, eu vou estar com esse óculos, e eu vou estar gravando tudo, e se tu estiver falando em polonês... Já traduz e tudo mais. A Apple lançou essa semana o seu novo iPhone 17, e lançou junto o fone que traduz para todos os países. Existe um outro que chama iPin, eu amo esse nome, que é um gadget que chama iPin, é maravilhoso, né? Que tu deixa aqui e ele vai traduzir, vai fazer um texto de tudo que nós falamos, já com os highlights, já separado, custa $90 e isso tu já compra. A Ray-Ban tá num projeto grande, enorme, já lançou uma, não funcionou muito bem, já há uns 4 anos, que é uma câmerazinha, o óculos normal, tá? Ray-Ban normal, mas ele tem uma câmerazinha aqui e que ele vai gravando exatamente o que o olho vê. E vai já mandando pra nuvem, já vai produzindo coisa. Falou, ó, a Alexandra passou 3 vezes aqui, comprou 3 vezes essa coisa aqui nos últimos 3 meses. Já vai pra um banco de dados. Esse banco de dados já é vendido pras empresas pra me mandar alertas, ó. Tá na hora de você comprar tal coisa, porque já passou 3 vezes lá. Então a IA, ela tá aí, ela é pra mim é assim a grande revolução. Perigosíssima também, se nós não estivermos muito críticos e muito claros sobre onde isso pode ir, né? Porque os golpes estão aí. E a IA também vai ajudar os golpistas. Gente, ela já ajuda. Já ajuda. Já ajuda pra valer os golpistas. Enfim, fake news, tudo. Tudo mais. Vamos falar mais disso e, claro, ainda um pouco aqui da participação na comunicação nos 30 anos do curso aqui da Unijuí. Mas agora é hora de mais música. Alexandra, o que a gente ouve? Mais 2? Nós vamos ouvir mais 2. Então, nós vamos ouvir outra banda que eu amo muito, que é Mutantes. Vamos de nacional agora. Então, só os clássicos. Isso aí. Hoje eu fiquei com... Então, vamos de Baby. Teve outras bandas que gravaram, mas vamos de Mutantes. E eu trouxe uma música que eu gosto muito, que é de uma banda que retornou agora, eu tô muito feliz, é brasileira também, de São Paulo, que é uma banda chamada Karnak, com K no início e no final. Do André Abujanra. Do André Abujanra apenas. E aí eu vou ter que fazer aqui um adendo, porque talvez aqui na região tenho certeza, mas talvez no estado, a Unijuí FM seja uma das poucas rádios que tenha Karnak aqui. Inclusive... Juvenar, que eu não sei se... Juvenar, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã. Por muito tempo é a música que abre a programação. Mentira. Aqui. Não, é mentira. Caramba, cara, que isso? Só... E eu escolhi A Alma Não Tem Cor. Olha aí. Porque eu acho que é um recado, assim, né? Acho que essa música fala muito aí e sobre o racismo. E é uma coisa que a gente vive muito aqui no nosso estado, no nosso Brasil ainda. E eu acho que a gente tem compromisso de fazer isso mudar. Então eu trouxe A Alma Não Tem Cor, do Karnak. Muito legal, é a nossa convidada Alexandra Zanella aqui, que volta, claro, para o bloco final do Encontro Casual. Tem o arquivo existencial, tem tudo mais ainda aqui no programa. Depois do intervalo, nós estamos de volta com o bloco final aqui do Encontro Casual, recebendo a jornalista, podcaster Alexandra Zanella, que esteve aqui no curso de comunicação, comemorando os 30 anos do curso de comunicação da Unijuí. Alexandra,
Ainda falando sobre esse universo da comunicação, transformações, fake news, que a gente não entrou nesse universo, num mundo, não é um país, uma polarização violenta com fake news, com inteligência artificial, que a gente já falou. Para que rumo teremos na comunicação, na tua opinião? E como esse profissional pode se encaixar aí com esse desafio de recuperar uma credibilidade para o jornalista ou o jornalismo que perdeu espaço com fake news, enfim, outros agentes entrando, com a polarização ditando regras, né, de as pessoas fechadas em bolhas. A comunicação está, obviamente, prejudicada com tudo isso. Muito. Como esse profissional pode atuar e recuperar o terreno perdido, eu diria, ou o espaço perdido? Eu acho que, sim, nós vivemos esse momento super delicado. E eu acho que onde a gente vai recuperar isso é... Uma vida a gente veio acostumado com os grandes grupos de comunicação, né? Dominando mais global, mais o todo. Se abre para os hiperlocais, enfim. Para a gente fazer uma comunicação mais aproximada. Se a gente for falar de jornalismo, por exemplo, os veículos hiperlocais mais regionais, que cobrem mais forte a nossa região. Então, sei lá, o jornal aqui de Juí, que cobre Juí região, as rádios, os portais, esse jeito novo que a gente entra, os podcasts, as rádios, a gente esquece do quão são importantes as rádios, não só, fora das capitais. O interior, a rádio, ela é muito companheira ainda, não é? Fortíssimo. Vamos lá, vamos para a zona rural mesmo. O radinho, ele anda por todos os lugares da propriedade. É onde chega muito. A internet já está em todos os lugares. Sim, beleza. Mas o rádio, ele tem um jeito. Então a gente às vezes, não, o rádio tá morto, a TV tá morta, a TV aberta tá morta. Jamais! Se a gente pensar que recentemente teve uma parte de uma novela que a mulher buscou informações para denunciar o ex-marido, que não pagava a pensão, e que em 3 horas 270 mil mulheres pediram informação no canal. É verdade, isso é eu acho que tá respondido isso aí, né? Então os hiperlocais, eu acho que eles são muito importantes. Funções que vocês estão fazendo aqui, a rádio, como estivemos mais cedo, você levando essas informações, elas são muito importantes. Agora, nós profissionais temos que olhar como negócio também, e ver que tem muitas oportunidades pra gente, criar o nosso negócio, botar as coisas, gosto muito de esporte, falávamos aqui antes, né, do Cazé, gente, o Cazé é um exemplo. Uma revolução total. Uma revolução. Então, assim, é achar o extraordinário no ordinário, no dia a dia. A gente, às vezes, fica muito nessa de buscar, esperar o caso, tudo grande. Não, tudo tem história boa. A Dona Maria, que tem 90 anos e que é uma benzedeira e que com certeza mora aqui no interior, essa mulher tem histórias incríveis e que não foram contadas. E os profissionais podem, hoje, com toda a tecnologia, ficar também nas suas localidades. Muito, né? Não precisa mais de deslocamento para a capital para ter toda a prosperidade necessária. Eu saí porque eu não tinha possibilidade para o que eu queria fazer. Mas hoje eu vejo meus amigos que ficaram em Constantina com todo o acesso e a possibilidade. Então as coisas evoluíram. Isso nos ajuda muito. E aquilo que eu falei antes, né, que eu defendo muito, o comunicador precisa ser curioso. Então, assim, se a gente ficar aqui sentadinho na nossa sala, só olhando pra nossa telinha de celular, não vai ter história ali. A história tá na vida. A história tá lá fora. A história tá na conversa do bar. A história tá sentar no meio-fio com alguém e ouvir a história dessa pessoa. E tu vai descobrir o extraordinário daí. Daqui a pouco tu tem um prêmio ESSO. Não tem mais prêmio ESSO, infelizmente. Mas vamos falar do prêmio Ari. Daqui a pouco você tem o Prêmio Ari, que é o nosso maior prêmio de jornalismo do estado, em que eu fui escolhida assessora do ano pela Ari, assessoria. Já que você tocou na Associação Rio Grandense de 2022, Imprensa. Se eu não me engano. 2022 é a mais antiga associação de imprensa do país. Aliás, alunos que estão nos assistindo, está aberto a inscrição neste momento para o Prêmio Ari, também para estudantes. Olhem lá, ari.org.br, se eu não me engano. É o prêmio Sicredi esse ano, porque o prêmio Sicredi Ari. E, inclusive, tem dinheiro. Pagamento em din-din também, que é legal. Importante, né? É muito legal. Então, a gente precisa procurar ser conhecido,
Pra que a Dona Maria, quando ela se resolva contar uma história boa pra alguém, ela lembre, mas aquela guria veio aqui, vou chamar ela. Então você precisa ser conhecido, você precisa procurar, você precisa ouvir. E ter o filtro que o comunicador tem. Isso vale uma história. E daqui a pouco a sua matéria, se está estudante aqui, a sua matéria está emplacada lá na Zero Hora. Porque a Zero Hora compra matérias legais diferentes, todos os veículos. Ou você não quer estar com o teu texto escrito na esquina da Piauí, que está aberto, e que hoje eles estão com um projeto que 50% da esquina é escrita só por estudantes? Você não quer estar escrito lá fulano de tal da Unijuí? E isso é carreira, gente. Isto é carreira. Quando eu vou contratar alguém lá, eu olho o que essa pessoa fez. Mas o cara não fez nada. Só fez a faculdade, só fez o estágio obrigatório. Desculpa, mas tu ficou 4 anos e tu só fez o estágio porque era obrigatório. É difícil eu achar que essa pessoa vai chegar com gás, com tesão, porque tem que ter tesão, gente, pra fazer comunicação. A gente trabalha pra valer. Outra coisa que não mudou. Outra coisa que não mudou. Não mudou. Então a gente ser curioso, ir em busca, eu acho que esses são as jogadas. Se conectar. E, gente, cara de pau, né? Bate lá, manda mensagem pra mim, é o que eu falo. Alexandra, leia esse texto meu aqui, o que tu acha? Eu vou ler, é um prazer. Olha isso pra mim, me chama, conversa, troca, cara de pau. O que a gente não pode é ficar aqui dentro, a gente tem que ir em busca, porque a notícia tá onde? A notícia tá lá fora, ela tá acontecendo. Ela não tá fechada aqui, ela não tá na tela. E a rede social é um sugador, né? Gente, a gente teria que ter 72 horas no dia e ainda ficaria mais 72 no celular. Então, deixar um pouco o celular de lado, usar ele como ferramenta, como meio. Pra fazer não deixar ele te usar, você usa ele. Pra fazer uma boa captação, pra pegar um bom áudio, pra fazer um take, pra editar o teu negócio. Mas traga pra isso. Então, esse pra mim é o caminho, é o que tá posto na comunicação. Que quase que a mesma coisa, ser curioso, ser crítico e ler muito, né, gente? Que não falamos sobre isso. Porque a gente vem vindo aí de uma geração que não lê e tem que ler tudo. Tem que ler jornal, sim, todos os dias. Lamento lhe informar. Mas eu acabei de... sites, vai lá ler também. Tem que ler, gente. Eu não trabalho mais em redação há 12 anos, mas eu tenho uma rotina todos os dias. Eu acordo, enquanto eu tô preparando meu café em casa, eu olho a portada dos principais jornais brasileiros e do mundo. Eu já deixo salvo lá, eu tenho aberto lá. Tem que olhar, sim, a portada do New York Times, tem que olhar um de cada país, tem que olhar o Guardian. Hoje nós estamos na capa do New York Times. Precisamos olhar. Impacta no nosso dia a dia. O que esses caras estão falando da gente? Então, isso é o jornalismo, isso é a comunicação. Vale só para o jornalismo? Não, vale para toda a comunicação. Porque a gente está mais integrado. Hoje, né, nas agências, que é um espaço muito que a gente abriu, tu tem uma integração maior. Às vezes eu preciso do publicitário, do jornalista e do RP. Então, essa integração maior. Tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que ser curioso, tem que ser cara de pau e tem que ir para fora. Tem que sair. Tem que sair de dentro do concreto. O mundo tá acontecendo lá fora, não tá acontecendo aqui. E, gente, conversar com as pessoas. Quando tu olha e tu vê que aquela pessoa tá, sabe, tem alguma coisa, vai lá e pergunta quem é essa pessoa. Conversa. Histórias são sempre bem-vindas, né? Olha, se nós estamos falando do início do mundo. Foi num Festicom que eu ouvi que um jornalista precisava ler no mínimo 4 jornais por dia. Isso eu tô falando de 15, 20 anos atrás. Hoje você está falando de novo da leitura, né? Que importância tem eventos como esse da comunicação, comemorando um trabalho de 30 anos que formou muitos profissionais, eu sou um deles, enfim, várias pessoas que hoje vivem através de um curso. Que importância tem comemorar essa data e trazer reflexões como a que você trouxe no evento? Fundamental para a universidade, fundamental para as empresas, fundamental para os profissionais. Porque, de novo, né? Hoje a gente tem gurizinhos e menininhas de 12, 13, 14 anos aí no TikTok dizendo que não precisa mais estudar e nem fazer faculdade, né? E que é uma bobagem entender o Aristóteles. Que eu não vou aplicar Aristóteles pra nada. Amor, você aplica Aristóteles pra absolutamente tudo na sua vida. Lamento lhe informar. Então, você... O mais triste é ter mais outros gurizinhos acreditando naqueles que estão falando isso. Então, assim, isso aí é uma lorota, tá? De gente que é uma criança que não sabe nada ainda, com todo respeito, sem monitoria dos pais irresponsáveis, porque eu não deixaria meu filho falar uma groselha dessa de jeito nenhum, que é uma vergonha. Daquelas... Mas que são, beleza? Cringe. É cringe, total. Mas que estão aí.
e que estão ganhando dinheiro, mas eles já vêm com pais ricos. Olha essa sacada, essa jogada, gente. Com meu pai me dando 1 milhão para abrir meu negócio com 12 anos, eu também sou um sucesso. Mas eu não tive nada. Eu não tive nada, entendeu? Eu tive o que eu tenho. Eu acho que é por aí, né? Gente, olha... Não tem 1 milhão do pai pra não começar. Tem. Olha, vamos de novo. Aí vamos para dados, porque a gente tá aqui falando de coisa séria. Abre IBGE e vê qual é a nossa pirâmide brasileira. Quem é que é rico de fato no Brasil, gente? É assim, ó. Nós só temos 500 bilionários, gente. 500 pessoas. Você tá entendendo o que é isso? A grande massa, nós, somos pobres. E temos que trabalhar para pagar as contas, para ter uma vida melhor. Então isso é uma coisa que ela é importante. Não é fácil. Então tem que estudar muito. E a universidade cumpre um papel que o mercado não traz, que é a base teórica. Que sim, eu sei que no início da faculdade, é só teoria, que saco, quero ir pra prática. Só que é isso que vai te definir, vai te diferenciar de um profissional meia boca, que é um executor, de um profissional que pensa, que é estrategista e que também é executor. Esse cara vamos falar de dinheiro, ele vai ganhar mais. Então, cuidado para você não ser só um executor. A universidade é para pensar, é o grande laboratório. Você pode testar tudo aqui dentro. Não deu certo. Check! Tem um aprendizado no não deu certo. Lá no mercado, quando você tá lá, o não deu certo pode custar o teu emprego. Ou pode custar o teu negócio, ou pode custar tudo que tu juntou na tua vida. Então, o testar é aqui dentro. Encham o saco dos professores. Enche o saco, busquem eles para fazer projeto. O que tu acha disso, professor? Me leva em tal lugar. Enchem o saco deles. Eles também gostam de ver esse resultado. E isso para mim é decisivo. E isso para mim é a função de fato de uma universidade. Colocar não profissionais no mercado, colocar seres humanos críticos e que entendem, têm leitura. Porque nós vivemos a era do tutorial, né? Quem aqui já não trocou chuveiro ou alguma outra coisa olhando o YouTube? Eu faço tudo, gente. É a era do tutorial. Só que cuidado com a era do tutorial. É só um executor. O penso, é isso que é a nossa fortaleza. É isso que traz uma universidade, gente. Uma biblioteca. Ler, trazer coisa. Essa é a grande diferença pra mim. E é por isso que eu sou tão apaixonada pela educação, sabe? É a educação que de fato forma seres humanos completos para um mundo mais justo e melhor. A parte técnica, ela é importante. Mas, cara, todo mundo aprende a editar um vídeo numa ferramenta. Eu quero ver você ter a ideia de já captar o vídeo com aquele conceito, com isso que você vai arrancar lágrimas. Vocês acham que aquela propaganda que todo mundo chora aqui no Rio Grande do Sul, no Natal do Zafari, às vezes leva 2 anos pra ser feita com times de 50, 100 pessoas? Tu acha que é só um executor que tá fazendo? O executor corre risco de ser substituído pela IA. Corre o risco, totalmente. E já está sendo substituído. Esse sim. Vamos para a segunda parte mais difícil aqui, Alexandra, do programa, que é o existencial. Ai. Perguntas filosóficas com respostas. Meu marido é filósofo, né? Então, assim, estamos em casa. Estamos em casa. E eu começo te perguntando qual é o maior sonho atual da Alexandra Zanella? Trabalhar menos. Trabalhar menos e ter mais tempo pra mim. Eu sou uma workaholic em recuperação. Eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Eu tenho ansiedade severa. E em 2016 eu tive um infarto por excesso de trabalho. Fui salva porque eu tava num restaurante e um médico sacou na hora e me levou pro hospital. Eu teria morrido com 35, 36 anos. E eu achava que eu não podia parar, porque eu não posso parar, porque o boleto vem, porque eu não posso parar. E hoje eu entendo que eu preciso parar para pagar o boleto. Que se eu continuo na batida maluca, eu não tenho saúde para isso. Então hoje o meu maior sonho é trabalhar menos, ter mais tempo para ficar com a minha família, fazer as coisas com a minha mãe. Infelizmente já perdi meu pai. E comigo, diminuir um pouco. Eu já tô conseguindo, né? Eu já tenho uma estrutura. Hoje eu tô aqui. E vocês viram quanto tempo eu tô sem pegar o celular, sem responder ninguém. Então isso já é um retorno. Então, neste momento na minha vida, é isso. E um passinho um pouquinho pra frente é fazer uma coisa que é um sonho de uma vida inteira e que a minha falta de dinheiro não me permitiu, que é morar fora do país. A coisa mais bonita que a Alexandra Zanella já viveu?
Eu acho que a coisa mais bonita que eu vivi... Ai, agora apertou aqui. Eu acho que a coisa mais bonita que eu vivi foi o dia que eu recebi o prêmio de assessora do ano. Porque eu sou uma jornalista que veio de redação. Eu não tenho carreira na assessoria. Mas eu sou... O meu forte é relacionamento. E eu demorei muito pra entender que isso aqui é a mesma coisa. Que essa é a minha fortaleza. E aí, nesse ano que eu ganhei, foi o segundo ano do prêmio, eles rodaram as redações e era livre. Então eu falava, quando tu pensa em assessora de imprensa, em quem você pensa? E eu ganhei de lavada. E quando eles me contaram, não é. Classificam 5. E no dia lá da festa, da coisa, no Teatro São Pedro, é super bonito... que eles contam quem é. Eu levei todo o meu time e eu convenci até meu marido, menos o meu sócio, de que não seria eu que iria ganhar e que o meu prêmio era estar entre os 5. Porque ali tinham outros profissionais com carreiras de 30 anos na assessoria. E eu tava feliz com a indicação. E quando veio, pra mim, realmente foi, não tô sendo assim, não tô adorando pílula aqui, foi realmente uma surpresa tão grande. E aí... eu me reposicionei no mercado, eu me enxerguei diferente e eu olhei pra minha vida e eu comecei a olhar e ter mais orgulho de onde eu vim e disso tudo. Então, eu acho que aquele dia foi um dia que me deu uma lição pra eu confiar mais em mim. A coisa mais triste que Alexandra Zanella... A morte do meu pai. Meu pai morreu de câncer, de mieloma múltiplo, né, o MM5, em dezembro de 2011. Depois de 6 anos de tratamento, aos 60 anos, meu pai trabalhou a vida inteira e ele tinha muitos planos, ele e minha mãe, para quando ele se aposentasse. E ele não conseguiu, não deu tempo. Então isso, com certeza, é a coisa mais triste da minha vida, que eu falava com ele todos os dias, a gente tinha uma ligação muito forte, assim, eu e meu pai. Então, com certeza, essa falta que eu sinto dele, a morte dele foi a coisa mais triste, com certeza. O que é a morte para Alexandra Zanella? Eu tenho muita dificuldade com lidar com a morte. Eu venho de uma formação de casa católica, onde a morte é vista como uma coisa muito ruim, né? Você chora muito, né? É uma coisa assim, tipo um rompimento, uma coisa. E eu sempre não quis pensar na morte, mas quando meu pai ficou doente, eu fui obrigada a pensar na morte. E eu acho que a morte dele trouxe muitos ensinamentos pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã, porque a gente reviu a nossa vida. A gente passou a se ver mais, se encontrar mais. A minha mãe e minha irmã moram em Chapecó, né? Eu moro em Porto Alegre, mas a gente passou a se encontrar mais. Então eu acho que a morte nos trouxe um alerta de que aproveita enquanto você tá vivo. Porque eu posso sair daqui, ser atropelado, ter um infarto. A única coisa que a gente não controla na vida, nem o rico, nem o pobre, não interessa, você não controla isso. Então acho que a morte me ensinou a celebrar todos os dias que eu tô viva. E para finalizar, inspirada no Antônio Abujamra, a pergunta que não quer calar: o que é a vida para Alexandra Zanella? A vida! Eu acho que a vida é a coisa mais linda do mundo. A vida é isso que nós estamos fazendo agora. A vida é essa troca. A vida é hoje, que presente eu estar aqui conhecendo só nessa sala 3 pessoas que eu não tinha trocado ainda, com a prof. E a gente tá trocado no WhatsApp, que é frio, né? Não sei quem eu vou encontrar, nem ela sabia o que ia encontrar. A gente tá aqui há um tempão conversando, contando a minha vida, podendo conhecer a universidade de outro jeito. Eu fiquei algumas horas no ônibus hoje, que pode dizer assim, pô, ficou no ônibus, né? Eu contei que alguém falou assim, por que não faz online? Vai até Ijuí pra falar 1 hora. Não, cara, não, é sobre isso. É sobre troca, é sobre viver, é sobre enxergar o extraordinário no ordinário, no bonito, no pequeno, e entender que, cara, somos absolutamente todos iguais. Deveríamos, né, ser. O mundo não nos considera igual, tem muitas barreiras para as mulheres, para os negros, para os povos originários, que a gente tem um compromisso aí para mudar, mas que no frigir dos ovos vamos para o mesmo lugar, para debaixo da terra. Com a crença que você quiser ter, acredite no que você quiser ter, mas é isso, viramos pó, do pó viemos ao pó voltamos. Então, é tirar o extraordinário de cada momento, e isso é uma coisa que eu tenho feito um exercício diário, assim, que é enxergar o belo nas coisas, sem deixar de ser crítico, obviamente, né? Ninguém tá dizendo pra não ser crítico, mas enxergar o que tem de bom, assim.
como enxergamos aqui muitas coisas boas nessa conversa, e eu quero parabenizar aqui, primeiro, o curso de comunicação que te trouxe aqui para trazer essa inspiração, especialmente para profissionais de comunicação, mas para todas as pessoas. A tua história de vida é uma inspiração de empreendedorismo e de competência no que faz. Então, obrigado a Nilce e todo o pessoal da comunicação aqui da E obrigada a Dani Lazarotto, minha amiga, egressa do curso. Dani, sabe que eu e Dani temos um apelidinho, chamam nós em Porto Alegre de afrontosas. Porque onde a gente tá, a gente toca terror, a gente é crítica, a gente faz a coisa acontecer. Que bom, tem que tocar então, beijo, terror, Dani. Obrigada, Dani, por ter passado o contato. Obrigado, Dani. Obrigado, Dani. Dito isso, também agradecer aqui pela tua presença no Encontro Casual. Tornou esse programa um pouco melhor ainda. Ele que é uma referência para mim, o programa. E porque tem pessoas como você que passam por ele trazendo essas histórias que são maravilhosas. Muito bem, muito obrigada. Além disso, Alexandre, eu quero que você anuncie as duas últimas, né? É verdade. O programa. Não pode. Não pode. Bom, eu venho então assim, com as minhas duas últimas músicas aqui, fazer um pouco de militância de gênero aí, né? Então, obviamente, não deixaria passar, então escolhi aí o Francisco Elombre cantando Triste Louca o Mar. Porque eu acho que traduz nós mulheres, né, em todos os seus momentos, é uma letra muito, muito potente. E eu trago também a minha deusa Bethânia, Maria Bethânia, que tive o prazer de vê-la recentemente na Arena, junto branca. com o Caetano, E eu vi o Gilberto Gil no último sábado, tá? Não quero mais falar contigo. Que foi espetacular. E então há uma música chamada Debaixo d'Água, e que conecta com, eu falei, né, que eu tenho síndrome do pânico. E a terapia, junto com o exercício, é o que tem me ajudado a... Tem me tirado, né, disso, tem me deixado viver. E eu faço terapia corporal também, que foi muito importante porque eu tinha abandonado o meu corpo e só ficado na cabeça, então eu faço terapia corporal. E eu encerro todos os dias, todas as minhas sessões com Debaixo d'Água, da Bethânia, e é muito importante. E é com ela que a gente vai encerrar também aqui o Encontro Casual, que fica por aqui. Semana que vem tem mais convidada. Até lá. Encontro Casual.